Aparece uma mensagenzinha. Isso. Agora foi. Agora tá gravando aqui, apareceu. Você tá desligado, Dani, teu microfone. Bom dia a todos, sejam bem-vindos ao primeiro simpósio de História e Música. Jimmy. Bom dia, gente. Meu nome é Edmilson, tá? Eu sou professor e pesquisador do Instituto Bexiga, de Pesquisa, Formação e Cultura Popular, assim como a Daniele e o professor Heriberto, que estão aí compartilhando com a gente nessa reunião. Em nome do Instituto Bexiga, eu gostaria muito, né, de agradecer todos os presentes desse evento tão especial, nesse sabadão ensolarado, todo mundo em casa, né, na frente do computador, e principalmente agradecer em especial, né, os convidados aí, os pesquisadores, professores, músicos que aceitaram o convite. Vou falar rapidamente: a Denise Fonseca, a Juliana Gonzalez, a Flávia Prando, a Júlia Lima, que de última hora, como a Flávia já disse, teve, né, que cancelar a participação, o Breno Amparo, Luciana Requião, Hudson Lima, Flora Melito e o Henry Carvalho, tá? Agradeço a participação de todos pela disposição. O Instituto Bexiga, né, é uma associação de professores independentes que atua com pesquisa e formação com ênfase em educação popular e cultura popular, né? Por termos uma formação e experiências bastante interdisciplinares, nosso instituto contempla diversas linhas de pesquisa. Convido vocês a entrar na nossa sede e conhecer essas linhas que a gente atua. Nossa sede fica localizada no bairro do Bexiga, na Rua dos Ingleses, número 67, né? Pertinho aí da Flávia. E aí convido vocês também, quando passar essa pandemia, a conhecer nosso espaço lá. Possivelmente esse evento poderia estar sendo realizado lá se não fosse as circunstâncias tão terríveis que a gente está passando, né? Bom, gente, a nossa atuação com o tema História e Música começou... A gente fala que começou, lógico, a gente tem um dos nossos integrantes toca violão, também é músico, né, o Beto, aí tocou muitos anos, estudou muitos anos violão, mas a nossa maior atuação com História e Música começou já no ano de 2016, um ano depois da gente fundar mesmo, né, nossa sede aí no Bexiga, quando a gente realizou no Teatro Sérgio Cardoso uma homenagem ao centenário de Antônio Rago. Antônio Rago é um grande violinista paulistano, né, e essa homenagem a gente, então, elaborou uma exposição fotográfica, fizemos uma rodada de palestras com as pesquisas de algumas pessoas que trabalhavam com músicas na época, e finalizamos com um grande show, né, com mais de 25 participantes no palco. Foi um show com muitos convidados especiais, principalmente, né, como o Breno Amparo e a Flávia Prando, que fizeram parte dessa organização desse simpósio. Se não fosse eles, possivelmente, né, eles que acabaram convidando esses participantes aí do simpósio, então agradeço aqui, especialmente a Flávia e o Breno, que deram essa força na organização do evento, tá? E o nosso interesse, né, gente, pelo simpósio, é porque a gente acredita nessa importância, né, dessa compartilhamento, de compartilhar a experiência com outros pesquisadores para ampliar o debate no campo da história e agora no campo da música também. Antes de eu passar aí para a Dani, eu só queria dar umas informações gerais, tá? Como um grande show, né, a gente pede para que todo mundo mantenha os microfones desligados, né, nas horas das apresentações, para evitar aquela microfonia, né, aqueles ruídos. A gente, né, convida vocês a compartilhar informações, materiais aí no chat, né. A gente também vai combinar de as perguntas serem realizadas no final de todas as falas, mas aí a gente pode combinar entre os apresentadores. É uma informação importante: a lista de presença ela vai ser emitida ao final do evento, tá? Para a gente poder fazer a conferência, porque a gente envia os certificados personalizados. Então, a gente precisa dessa conferência para enviar depois os e-mails de vocês, dos inscritos. Por isso, a importância que a gente pede com o nome e o e-mail certinho para poder receber os certificados. Quem não receber, manda uma mensagem para a gente: participei, que a gente reencaminha para vocês. E convido todos vocês a acompanhar nossas redes sociais, né, no Facebook, no Instagram, nós temos um canal no YouTube, né, precisamos aí da inscrição, né, de participantes lá, vejam lá, e possivelmente esse simpósio com autorização aí dos participantes, a gente também vai publicar lá no nosso canal do YouTube. Bom, tenham um bom dia aí para todos e seguimos aí com a Daniele. Bom dia mais uma vez, então, pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso sábado maravilhoso, repleto de histórias e muita música. Meu nome é Daniele Franco da Rocha, também sou pesquisadora, professora do Instituto Bexiga, como os colegas Edmilson e Heriberto, e a gente agradece imensamente toda a oportunidade de poder aprender nessa troca de saberes hoje,
com os nossos convidados. Obrigada pela generosidade do debate, obrigada aos pesquisadores, obrigada aos participantes. E pensando justamente nessa possibilidade de aprender com os nossos sentidos, em especial com os ouvidos, o que faz a gente lembrar de uma passagem bonita de um gigante da literatura, François Rabelais, um gigante do Renascimento, e que também, gigante em vários sentidos, escreveu a história do gigante Pantagruel, que tem um amigo, o Panurge. E nos dilemas da vida, o Panurge não sabe o que fazer, então pede conselhos ao seu amigo gigante, Pantagruel, que lhe diz o seguinte: a natureza, me parece não sem causa, formou-nos com os ouvidos abertos, aí não colocando portas e nem nenhuma fechadura, como fez com os olhos, com a língua e outras saídas do corpo. A causa, penso ser, é a fim de que sempre, mesmo de noite, continuamente possamos ouvir. E pelo ouvido, perpetuamente aprender. Pois este é o sentido mais apto que os outros, as disciplinas. Então, vibremos hoje, como Pantagruel, a possibilidade permanente de aprender pelos ouvidos. Um bom simpósio a todos. Eu passo a palavra aos meus queridos amigos. Flávia, é com você. Bom dia a todos. Que lindo, Dani. Começar o dia assim, muito bom. Eu vou ser breve, né, que a gente já conversou um pouquinho aqui, então agradecer novamente. Eu já vou passar a palavra para a Denise, para a gente começar já, então, a aprender pelos ouvidos aí. Agradecer novamente a todos vocês. Obrigado pela presença, estou vendo vários amigos aqui. Então, Denise, muito obrigada, a palavra está com você. Vamos correr para a gente poder discutir bastante aí no final. Obrigada, Denise. Eu fazer a apresentação, né, que eu não fiz, né? O Instituto Bexiga também não fez, então eu vou falar rapidinho, acho que eu não fechei, né, meu microfone aqui, né? Falar rapidinho, então, a Denise Sela Fonseca é mestre em História pela FEFELESH e USP, é autora do livro aqui que a gente já mostrou, para quem já estava, Uma Coxa de Retalhos, a música em cena na cidade de São Paulo, e ela ganhou o Prêmio Silvio Romero de 2015, menção honrosa, é pesquisadora, professora e autora de materiais didáticos com ênfase em História do Brasil e Cultura Popular, e ela vai falar para a gente do teatro musicado, um pouquinho da pesquisa dela. Denise, obrigada, está com você. Será que ela caiu? Acho que sim, né? Eu acho, Flávia. Olha, é verdade, ela estava até agora, né, aqui. Quer ver que ela foi apresentar aí, apertou o botão errado. Aconteceu comigo. Vai abrir seu microfone, você cai da ligação. Vamos esperar um pouquinho, senão a gente passa para o próximo. Aí. Tá bom. Eu vou apresentando, então, já a Ju, aí a gente vai ganhando tempo, né, para a gente poder conversar bastante. Então, a Juliana Pérez, nossa amiga colombiana, ela é doutora, mestre em História Social também pela FEFELESH, historiadora, né, autora de livros, as histórias da música em Hispanoamérica, em 2010, da música folclórica à música mecânica, e a gente já mostrou também aqui, fazendo aqui um comercial, Mário de Andrade, o conceito de música popular, e espero que a tese dela, né, também saia em livro, brevemente, aí ela vai poder contar para a gente se vai sair, que ela acabou de defender aí em 2018, já falei, né, particularmente para ela, reforço novamente, é um trabalho maravilhoso, e ela vai contar um pouquinho, aí para mim interessa muito, né, depois eu até vou falar para você que achei mais 2 cateretês aí, que eu vou te enviar aí pelo WhatsApp.
Ela fez uma super pesquisa, então quem é violonista aí e gosta de saber da história do violão também, a pesquisa dela é muito séria, né? Ela faz uma análise muito grande aí dessa coisa instrumental, né? Que virou praticamente uma... Sabe, é difícil fazer um paralelo, né? Mas seria uma lambada da década de 80, assim, né? Esses hits sertanejos, né? Eu já vi gente comparar o Raul Torres ao cara da lambada lá, fugiu o nome, um grande produtor, né, que atuava em todos os gêneros, e aí cada violonista gravou seu cateretê, né, e aí a Gil fez uma análise fantástica, assim, sobre os cateretês, assim, não dá nem vontade de falar mais sobre isso, acho que ela matou o assunto, assim. Fiquei super feliz, até porque ela não é violonista, e é super difícil, né, falar de um instrumento sem ser instrumentista. Então, Gil, parabéns, obrigada. Se parece que a Denise não voltou, né? Quer começar, Ju? Sim? Então vamos começar com a Ju, aí quando a Denise voltar, a gente pega o teatro musicado. Certo, então eu vou colocar uma apresentaçãozinha e isso vai me impedir ver o chat, como fala, o chat. Então, qualquer aviso, se alguma coisa não está dando certo, alguém abre o microfone e me avisa. Então, pois é, como a Flávia falou, eu vou apresentar hoje um pedacinho da pesquisa que eu fiz de doutorado. É um tema só, pelos que eu passei, mas que eu acho muito interessante, assim, para pensar a cidade, porque fala um pouco do circuito do disco em São Paulo, que é um tema não muito pesquisado até agora. A apresentação que eu vou fazer, eu também vou fazer a próxima semana num congresso internacional da IASPM, só que ela vai ser em espanhol e para um público mais geral. Então, eu acho que aqui a gente pode aproveitar para aprofundar em questões mais próprias da gente. Eu já me considero brasileira, tá vendo? Tá bom, então vou começar compartilhando a tela. Vocês estão enxergando vocês mesmos? Sim, Ju, a apresentação não abriu aqui ainda. Tá. Então, vai de novo. Quando ele abrir, alguém me fala? Sim, mas... Sim. Tá. Pronto. Flávio, você fica aí, você fala? Eu vou, para não ficar um show de informação também. Pode falar, Breno. Abriu. Abriu? Abriu. Ótimo. Enfim, o trabalho que eu fiz está baseado em fontes de jornal, principalmente, alguma iconografia que a gente vai ver, e material fonográfico de coleções públicas e privadas. E aqui temos uma das pessoas que me ajudou muitíssimo, o Gilberto, ao longo desta pesquisa. A gente sabe que um marco fundamental na história da música no Brasil foi o lançamento, em 1902, de discos gravados no Rio de Janeiro, na Casa Edison, e prensados na Alemanha pelo Sonofone. O sucesso dessa gestão foi atribuído a Federico Figner, um imigrante checo chegado ao Brasil pouco antes. E graças aos catálogos desses primeiros discos, que a gente está vendo a imagem, se anunciava uma filial em São Paulo e outra em Santos. Logo, a historiografia, os estudos posteriores sobre fonografia, entenderam que então a loja em São Paulo era uma filial, uma extensão do negócio do Federico Figner, dirigido desde do Rio de Janeiro e aqui ajudado pelo irmão, pelo Gustavo Figner. E não se pesquisou mais ao respeito. Inclusive, equivocadamente, alguns autores confundiram as casas Edison de São Paulo com a casa Odeon de São Paulo, que também teve casa Odeon.
como se tratasse da mesma loja. Para começar, o que eu fui vendo ao longo da pesquisa é que não eram 2 irmãos Figner, na verdade eram 5 irmãos, 3 homens e 2 mulheres. Federico e Gustavo proveniam dos Estados Unidos, na verdade eles eram checos, mas eles migraram primeiro para os Estados Unidos e de lá desceram para a América do Sul, na América Central, depois a América do Sul, fazendo demonstrações de fonógrafo, isso no final do século XIX. Depois, o Federico, já finalzinho do 19, ficou a viver no Rio de Janeiro e Gustavo ficou aqui em São Paulo. Em juntas cidades, eles abriram lojas de produtos importados, e produtos importados eram fonógrafos, cilindros, lanternas mágicas, brinquedos e outras curiosidades. Pouquíssimos dados temos sobre o Emílio, o outro irmão, e sobre as 2 mulheres, sobre as 2 irmãs. Só sei que o Emílio morou em São Paulo, e assim como a Maria, a outra irmã. Ele teve uma loja de partituras e instrumentos musicais chamada Casa Figner e participou nos negócios dos irmãos. Maria se casou com Ernesto, que foi um gerente da Casa Odeon nos anos 20. E Wilmina se casou com Júlio, que teve um cargo administrativo na Casa Edison do Rio de Janeiro e depois se associou com Gustavo. A gente vai rever eles ao longo da apresentação. Depois de Federico e Gustavo abrir suas lojas no Rio e em São Paulo, os 3 irmãos, junto com Emílio, abriram uma firma, a firma Figner e Irmãos, aqui em São Paulo, no finalzinho de 1900. No Rio, o Federico, depois de fazer essa firma, o Federico, a loja que ele abriu no final do 19, ele mudou o nome e colocou o nome de Casa Edison. Isso porque vendia fonógrafos e cilindros dessa marca e talvez porque o inventor tinha muito prestígio no Brasil, então ele aproveitou e colocou o nome. Enquanto isso, em São Paulo, ele fechou a lojinha que ele tinha aberto e, junto com a firma, inauguraram a Casa Edison de São Paulo em 1901, ou seja, um ano depois da firma ser assinada. E essa foi a casa anunciada como filial nesse catálogo que a gente viu agora, o catálogo dos primeiros discos de música brasileira. O que a historiografia não precisou é que 2 meses depois do lançamento desses discos brasileiros, a firma viveu um câmbio importante. A saída de Federico significa que, na verdade, a Casa Edison de São Paulo não foi uma filial da loja carioca, e sim um negócio independente, na verdade, em aberta disputa pelo mercado paulista, como a gente vai ver. Depois de que a Casa Edison ficara nas mãos do Gustavo, o comerciante mostrou grande capacidade para se adaptar em vários aspectos. Naquele momento, São Paulo vivia uma profunda reforma urbanística, sobretudo no centro da cidade. Contudo, a Casa Edison do Gustavo conseguiu se manter no Triângulo Central, que a gente sabe que o mapa é um mapa artesanal, mas eu acho que dá para identificar, né? A gente conhece a cidade. E esse Triângulo Central não era fácil se manter nessa região, porque nela se concentrava o comércio de luxo da cidade, e imaginamos que os aluguéis, enfim, mais caros iam ser nesse lugar. Mas ele teve que encarar diversas mudanças de endereço e reformas. Então, a gente está vendo, a inauguração foi aqui, na rua 15 de novembro, eu fui atrás do número onde era a casa, e graças a um trabalho de outra historiadora que fez o trabalho de desenhar a planta da cidade, eu consegui ubicar neste número a inauguração. Aí ela durou, acho que uns 4 anos, talvez, e depois ela passou para a Rua São Bento, neste outro local maior, a gente percebe que tem uma área maior, provavelmente o negócio ia bem. Depois, ele voltou para a Rua 15 de novembro, muito perto do primeiro lugar, só que ele manteve as 2 lojas durante um período, acho que aproximadamente 7 anos, mais ou menos. Em 1912, a cidade viveu reformas, como, por exemplo, foi acabar com estes prédios para abrir a Praça do Patriarca, né? Onde está o metrô Anhangabaú hoje. E pela documentação, a gente sabe que estas 2 casas eram do mesmo proprietário e ele
tumbou elas para fazer um prédio. Então, o Gustavo, ele fechou estas duas casas e se trasladou para o número 55, na rua 15 de novembro, justo na frente da passagem de Cristal, que possibilitava um trânsito de pedestres. Então, era uma região boa para o comerciante. E foi neste endereço onde ele se manteve a maior parte do tempo. A gente percebe que ele começou num lugar pequeno. Esta fotografia é de 1906, nesse momento já a Casa Edison não estava aqui, ela estava lá na São Bento, mas a gente percebe que era uma casa de uma planta, dividida para dois negócios, alugada, do lado do Banco Italiano, e não sei se na fotografia dá para ver, mas com atenção a gente vê que aqui está a famosa Casa Levi, uma casa de partituras e de instrumentos de música já bastante tradicional. Então a Casa Edison, ela abriu a dois prédios da Casa de Música. Na primeira década do século XX, o comércio em São Paulo em geral, e mais nessa região, se modernizou. As casas coloniais, como a primeira que a gente estava vendo, essa onde a loja inaugurou, casas de tápia foram reformadas e derrubadas, acabando com os antigos almacens. Agora a moda era colocar vitrinas para a rua e exibição de mercadorias organizadas em estantes com vidro. Em 1920, a Casa Edison foi reformada e quando abriu foi chamada de Galerias Edison. Enfim, eu fiz aqui este zoom, porque não sei se dá para ver, mas esta imagem sai daqui, na Rua 15, já no número 55. Passou, então, de ser uma loja pequena a ser uma loja de departamentos, com elevador, escadas de 3 pisos, chamou muito a atenção dos jornalistas na época. Isso, apesar de que não era a primeira casa do gênero, já existiam outras casas assim, desde mais ou menos a década de 10, mas esta, não sei por que, chamou muito a atenção. E num dos andares, o Gustavo reservou para a demonstração e das máquinas fonográficas, dos gramofones e dos discos, colocando confortáveis cadeiras para quem quisesse poder sentar e ouvir. Tudo isso na lógica de mostrar as mercadorias de uma forma organizada, que o comprador sentisse vontade de ficar um tempo e depois comprar, né? Depois da chegada a São Paulo, Gustavo Figner não se limitou à importação de produtos fonográficos. Como mencionei, o comerciante se adequou também à oferta e à demanda em importações, e a Casa Edison vendeu outras mercadorias, como máquina de escrever, campanhas elétricas e diversos brinquedos. Esses produtos eram chamados de novidades americanas, invocando o conceito de modernidade que a cidade buscava assimilar, né? Lembremos que nesse período a cidade, enfim, o Brasil, a América Latina e o mundo estão tentando deixar o século XIX e os séculos anteriores entrando no mundo da modernidade. Então o Gustavo pega esse conceito e coloca lá em todas as propagandas e anuncia então que ele vende novidades americanas. A experiência, quando ele chegou no Brasil, junto com o irmão, de percorrer outras cidades antes de se instalar em São Paulo, talvez mostrou ao Gustavo a existência de dinheiro e de compradores potenciais também fora das capitais. Em consequência, ele abriu sucursais em outras cidades como Porto Alegre, Campinas e Santos. Eu fiz um levantamento na imprensa e vocês podem ver os endereços que nesses anos eu achei. Mas também o Gustavo abriu agências dentro da própria cidade de São Paulo para vender por atacado. Esses estabelecimentos já não estavam na área do comércio de luxo. Um esteve no caminho ao bairro Operário do Brás e outro na frente da Estação Trem da Luz. Um lugar neurálgico, né, porque comunicava a capital com o Porto de Santos e com as cidades cafeeiras do interior. As vendas por atacado alimentavam uma rede de comerciantes intermediários que vendiam ao detalhe em outros pontos do país. Contudo, a Casa Edison continuou chegando ao público de fora da capital por meio de serviços de venda por encomenda. Então, a gente tem este anúncio, onde ele mesmo diz: as encomendas do interior serão atendidas com o máximo cuidado e prestezas, seguindo no mesmo dia que forem recebidas pelo correio ou a estrada. E esse serviço se manteve desde 1901, quando a loja abriu,
até praticamente meados da década de 20. Isso, então, significa que era uma renda importante para o comerciante, segundo ele manteve durante todo o período. A venda por encomenda foi possível porque desde 1902 Gustavo investiu na publicação de um jornal, inicialmente gratuito e com tiragem de 20.000 exemplares, que é bastante, chamado O Eco Fonográfico, que depois já passou a chamar-se O Eco. Ele circulou na cidade até aproximadamente 1918. Tinha artigos sobre saúde, higiene, cultura, notícias, informações sobre plantas, receitas de cozinha, peças, crônicas literárias, enfim. E entre todos esses assuntos trazia textos de caráter jornalístico que apresentavam os produtos da casa de forma hiperbólica, ensinando seu uso, tipo um manual, ou indicando a sua utilidade. A publicação, então, tinha a capacidade de vender sem parecer estar vendendo. Talvez não seja exagerado dizer que esta publicação ajudou a incentivar o consumo de música gravada em regiões distantes da capital. O jornal, ocasionalmente, publicou listas com os discos disponíveis na loja. Em câmbio, recordava aos leitores que se enviavam de forma gratuita catálogos discográficos a quem estivesse interessado. O jornal já trazia a ficha que o comprador devia preencher, indicando o número do disco desejado. A loja não tinha todos os discos dos catálogos, pois os anúncios sugeriam incluir números de discos alternativos, no caso do disco selecionado estar em falta. O ecleticismo do Gustavo fez com que ele vendesse produtos fonográficos de diversas marcas. Talvez por não ser representante da Odeon, como era o caso do seu irmão no Rio de Janeiro, o mercader trouxe para São Paulo a produção de diversas casas disqueras. Também influiu a demanda das diversas colônias estrangeiras que moravam na cidade, italianos, portugueses, espanhóis, alemães, sírio-libaneses e japoneses, entre os mais numerosos. Então, neste quadro, eu coloquei as principais gravadoras que estavam no mundo e que teve seus produtos vendidos aqui em São Paulo pelo Gustavo. E assim, a gente vê um pouco as datas de fundação, com a início, duas começaram vendendo cilindros, e como esses produtos começaram a ser vendidos aqui em São Paulo, a gente percebe que foram poucos os anos que demorou em chegar à produção. E isso, segundo o que eu achei na imprensa, mas provavelmente pesquisas futuras possam aproximar ainda mais estes anos. Entre os selos europeus vendidos na Casa Edison estiveram aqueles que pertenciam ao conglomerado que era proprietário da Odeon, do selo que era vendido no Rio de Janeiro. Então, a gente vê como começou com a Symphony, da International Symphony Company. Ela durou pouco, em 1903, mudanças no mercado internacional levaram à fundação da International Talking Machine. Com estes 3 selos, entre outros, em 1911 veio um alemão, comprou uma parte junto com outros selos, fez uma coisa gigantesca, o Carl Strom, e em São Paulo se manteve a venda destes 3 selos, como se nada disso lá em cima tivesse acontecido, e em 1919 a Odeon era vendida. Enfim, outra mudança aí no mercado internacional, a Odeon se manteve na Casa Edison do Gustavo, mas discos Parlophone e Beca começaram a ser vendidos também na cidade já por outros comerciantes. Durante os seguintes 10 anos após a saída do Federico da sociedade comercial, o crescimento econômico e demográfico de São Paulo foi exponencial. Provavelmente, Federico até se arrependeu de sair e em 1913 ele viu uma oportunidade para regressar. No final de 1913, o Federico inaugurou a Casa Odeon, esta sim filial de seu negócio principal, a Casa Edison, do Rio de Janeiro. A nova loja foi instalada muito perto do negócio do seu irmão. A Casa Odeon esteve na mesma região ocupada por Gustavo, o Triângulo Central. Ela chegou aqui, perto da Faculdade de Direito, esteve também aí uns poucos anos,
e depois passou para este outro lugar. É curioso que quando Gustavo chegou no século XIX, ele transitou por outros lugares que aqui eu não mencionei, mas que, enfim, na tese eles estão. E um desses locais foi este aqui na rua São Bento. Ele esteve, acho que um ou 2 anos, saiu no século XIX, aí o local passou para albergar outro tipo de negócios, uma loja de roupas, inclusive. E quando o Federico chega, passa aqui alguns anos e depois vai ocupar o mesmo lugar que o seu irmão tinha ocupado 20 anos atrás, mais ou menos. Não, menos, 15 anos atrás. E alguma documentação sugere que este prédio era a propriedade do Ernesto, do outro irmão. Então, provavelmente existia algum tipo de parceria entre o Emílio, desculpa, o Emílio e o Federico. Mas essas são só hipóteses. O momento em que Federico regressou a São Paulo também não foi aleatório. Isso fazia parte de um projeto bem estudado e planejado. Em paralelo à montagem da Casa Odeon, Federico firmou acordos e construiu a primeira fábrica de discos brasileira no Rio de Janeiro, onde seriam impressas as matrizes gravadas no Rio. Isso aumentava a velocidade entre seu registro, o registro musical, e a venda do disco. Muito provavelmente também diminuía os custos de produção. Talvez Federico calculou que a fábrica traria vantagem sobre a concorrência e que poderia conquistar o mercado em São Paulo. Ciente de que a configuração cultural paulista era diferente da carioca, Federico investiu também na viagem de técnicos e equipamentos de gravação para São Paulo com o fim de registrar repertório e músicos da cidade. Isso também em 1913, uns meses antes da inauguração da casa. Esses discos foram gravados uns meses antes da inauguração e pouco depois já estavam disponíveis lá na loja do Casa Odeon do Federico. Contudo, já no ano seguinte de aberta a Casa Odeon, Federico teve que encarar a concorrência paulista, cuja primeira reação ante sua chegada foi diminuir drasticamente os preços dos discos. Federico usou o argumento na imprensa, ele teve que fazer um anúncio, falando que esses discos que eram mais baratos não eram vendidos por ele, e se eram mais baratos é porque eram ou usados ou eram discos já velhos, fora do catálogo. E um dos comerciantes que usou essa estratégia foi justamente seu irmão, o Gustavo, na loja, na Casa Edison, revelando um clima de disputa aberta entre os dois negócios. Na luta pelo público paulista, o Federico se uniu à moda do futebol, fundando em 1920 a Casa Odeon Football Club, cujo presidente era Emílio, o outro irmão. Aunque o time teve vida curta, como costumava acontecer com os times de operários das fábricas da cidade, alcançou a participar em alguns campeonatos e otorgou-lhe visibilidade à loja na cidade, mudando o jogo. Enquanto Federico alistava tudo para abrir a Casa Odeon em São Paulo, Gustavo fez sua própria jogada. Ele abriu uma loja no Rio de Janeiro e uma gravadora própria. Gustavo se associou com seu cunhado Júlio e juntos abriram a Casa Phoenix no Rio de Janeiro, no mesmo ano, 1913. Júlio tinha trabalhado com o Federico na Casa Edison e conhecia bem o funcionamento do negócio da música gravada. A nova loja, dirigida por Júlio, lá no Rio, começou a oferecer discos da marca Phoenix, produzidos por eles mesmos e vendidos também na Casa Edison, aqui em São Paulo. Os discos eram gravados tanto em São Paulo como no Rio, e inicialmente impressos na Alemanha, mas com o início da Primeira Guerra Mundial, o Gustavo e o Júlio iniciaram negociações com Saverio Leonetti, um imigrante italiano em Porto Alegre, que justo em 1914, ano que começou a guerra, abriu uma fábrica de discos, a segunda fábrica brasileira de discos. Vale notar que o Gustavo e o Júlio preferiram negociar com Leonetti lá em Porto Alegre do que com o irmão e cunhado Federico, no Rio de Janeiro. Os acordos com Leonetti foram
largos, pois várias matrizes gravadas em Porto Alegre foram impressas para os dois selos, o selo gaúcho, que era o selo do Leonetti, e o selo Phoenix. E, por exemplo, a gente tem essa fotografia em que eles têm o mesmo número de matriz, depois a gente pode conversar melhor o que uma matriz, o que o número do disco. Mas esse número de matriz repetido nesses dois discos, o que mostra é que foi produto da mesma toma. Os músicos cantaram, registraram e depois foi impresso um para o discos Phoenix, outro para o discos Gaúcho. E isso se repete com vários discos dos dois selos. Mas o mercado do disco estava cambiando apressuradamente no início dos anos 20, com a paulatina consolidação de monopólios estrangeiros e com a aparição de novos vendedores de discos em São Paulo. Assim que o selo Phoenix foi descontinuado aproximadamente em 1920, e 4 anos mais tarde o Leonetti faliu. Para finalizar, então, só anunciar que nos anos 20, discos e gramofones passaram a ser vendidos depois em lojas de música. Eu me centrei aqui em dois lojas, né, em dois irmãos, em uma família. Mas, paralelo com eles, o negócio do disco e de venda de discos foi crescendo na cidade de uma maneira exponencial, foram muitos, e nos anos 20 isso parece que explode, aparecem muitas lojas, e uma das razões é porque as lojas de música que no começo tinham se mantidas longe do negócio dos fonógrafos, discos e demais, começam a se apropriar também dessas mercadorias. Em 1923, mais ou menos, a Casa Edison muda de setor. Ela já para de vender produtos fonográficos e passa a vender produtos esportivos, embora ainda mantenha algumas vendas de discos, mas esse já não é seu foco. Enquanto isso, a sociedade dos irmãos Figner, ela se manteve até 1929, embora dona de outros negócios na cidade, uma farmacêutica, por exemplo. E a meados dos anos 30, a Casa Odeon fecha. Em 1935, de fato, o Gustavo falece. Então, tá bom, era isso que eu queria apresentar hoje aqui para vocês. Então, fico aberta às questões, ou não sei se agora continuamos com a Denise. Acho que continuamos, né, e fazemos as questões no final, né, porque também vai dar um panorama um pouco geral aí, adorei. Maravilha, Juliana, que pesquisa fantástica. A gente vai ter alguns pontos de intersecção aí, mas queria pedir para a Denise fazer a apresentação. A gente vai inverter um pouquinho a ordem cronológica, mas tudo bem. Denise está aí, né? Vocês estão me ouvindo? Eu? Estamos sim. Denise e Flávia, só um minutinho, só uma licencinha. Eu acho só que na hora de compartilhar material, se vocês conseguirem compartilhar tela cheia, acho que a imagem fica maior, porque a gente viu que alguns colegas estão até com o celular, então a imagem fica pequena e ficou na curiosidade. Então, tentem colocar no maior, tá bom? Oi, Denise, bem-vinda. Que bom que você conseguiu voltar. Sim, espero não ser derrubada novamente. Não será que a gente vai fazer a oração para Nossa Senhora da Banda Larga, né? Não foi nem a banda larga, foi o computador, mas enfim. Queria agradecer muito ao Instituto, ao Flávio, ao Breno pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês. Muito bacana o trabalho da Jo. Até foi bom ela ter começado, porque a gente inverte um pouco nessa coisa da cronologia. Eu vou falar justamente de como era essa divulgação, um pouco de como era a divulgação musical na cidade antes desses meios de gravação, antes do disco, do gramofone, né? Se hoje a gente está inteiramente se divertindo online e à distância pela tecnologia, desse momento que eu vou falar aqui do final do século XIX, da passagem do XIX para o XX, não tínhamos isso. Então, esse trabalho que eu desenvolvi, né, eu tenho andado um pouco ausente da vida acadêmica, por isso até está sendo mais interessante ainda a minha participação aqui hoje, para mim. Foi um trabalho que eu desenvolvi inicialmente na minha iniciação científica. Deixa eu já
compartilhar aqui a tela inteira. Quando eu coloco compartilhar a tela inteira, não aparece o PowerPoint como opção para mim. Eu vou tentar compartilhar a janela mesmo. Pode ser, Denise. Vamos tentar compartilhar inteira, ver se dá. Tô aqui ouvindo, tô prestando atenção. Ah, tá, compartilhou. Compartilhou, a gente tá... Isso, agora compartilhou. Tá perfeito. Vocês estão vendo, me vendo e vendo o PowerPoint? Estão vendo? Não, eu tô vendo o PowerPoint, tá perfeito. Tá bem ampliado. Tudo bem, obrigada. Então, esse trabalho foi meu trabalho de iniciação científica, né? Depois eu segui com isso no mestrado, que eu defendi em 2014, e publiquei o livro em 2017. Agora, se eu mostrar o livro aqui, fazer um novo merchan, não vai aparecer para vocês, é isso, né? Eu tô vendo o PowerPoint. Tudo bem, tudo bem. Então, vamos lá. Vou começar, então, falando um pouco desse ambiente externo aos teatros, né? Porque não era só esse trabalho que envolve essa questão dos sons, da música, dos ruídos, né? Envolvendo o ambiente teatral, ele se estendia para fora dos teatros também, né? E aí eu estou mostrando aí para vocês uma charge que foi publicada no periódico O Pirralho, que era publicado aos sábados e trazia charges com comentários sobre aspectos da vida artística, cultural da cidade. Tinha uma seção destinada ao teatro, né? Como vários desses periódicos da imprensa cultural da época, acho que a Juliana trouxe alguns, que ela também utiliza como fonte, né, foram uma fonte importante também para esse trabalho meu. E nessa publicação colaboravam um grupo de intelectuais bem ruidoso, né, formado, por exemplo, pelo Oswald de Andrade, Alexandre Marcondes Machado, foi onde ele criou o João Bananelli. E em 1911 é publicada essa ilustração do chargista Voltolino, né? Ele apresenta um policial aqui, deixa eu tentar. É a saída do Teatro Municipal, né? E tem aqui um policial tentando remover essa pessoa possivelmente saída aqui do botequim. Oi, Denise, desculpa te interromper. Que a Flávia, sem querer, eu acho que ela colocou para compartilhar. É só parar compartilhamento. Isso, perfeito. Agora tá certo. Desculpa. Agora, se você quiser compartilhar de novo, Denise, acho que caiu o seu compartilhamento. Ah, não, tá aqui, desculpa, tá aqui. Tá aparecendo? Só clicar na tela. Tá. E a Denise tá aparecendo, viu, Denise? A tua apresentação tá aparecendo e você também aparece com o grupo todo. Tá todo mundo vendo você. Pode até, se as pessoas quiserem congelar você para ouvir mais você, tá? Tá ok. Então, voltando aqui para a charge que a gente está vendo, né? Tem essa pessoa saída aqui justamente do botequim, ao lado do teatro, e causando confusão, balbúrdia aqui na rua, né? Importunando o motorista, o policial tentando removê-lo da frente do carro. Tem essa outra pessoa que me parece tentando pegar carona no carro, possivelmente também embriagado. Esta outra pessoa saindo do teatro numa postura talvez não muito elegante, né? E sintetiza um pouco desse momento que a gente vai falar, né? Na charge ele coloca a legenda: se a moda pega, quanto serviço tem a polícia? É um pouco do papel que a imprensa desempenhava, né, como a Juliana também falou, né, desse momento que a modernidade vem chegando e do desejo de deixar para trás os velhos
hábitos, uma cobrança das autoridades de normatizar os comportamentos e as condutas sociais e de zelar por esses espaços de bom gosto, como vai ser o municipal. Ai, Denise, eu vou ter que te interromper de novo. Eu acho que a apresentação caiu de novo. Você tenta compartilhar a apresentação de novo? Como eu disse, você vai ficar aparecendo no grupo, mas tenta compartilhar a apresentação. Espera aí, vamos lá. Agora está compartilhando. Mas não o PowerPoint, né? Isso, agora a gente está vendo o que você está vendo. Tá certo agora? Agora foi. Beleza. Agora foi, e a gente vê você na barra na lateral também. Legal. E aí falamos da saída dos teatros, vou falar um pouquinho de como era, um pouco mais de como era esse ambiente externo, primeiramente, né? O memorialista Everaldo Valim de Souza nos conta que os espetáculos teatrais do palco eram complementados por outros externos, cujos coparticipantes eram os mesmos, né? O público que assistia também participava ali do lado de fora. Eram animadas feiras para venda ao relento de guloseimas, de quituteiras, e ele conta, né? Interessantíssima a frente do São José, a fileira de tabuleiros, mesinhas, baús de folha, panelas, caldeirões, grelhas e frigideiras, expondo e aquecendo cuscuz, pastéis, croquetes. Desculpa, gente, vou continuar falando das comidinhas. Cubus, iscas, pinhões, pamonhas, castanhas, mingaus, ovos quentes e tanta coisa gostosa a mais. Apreciadíssima e apregoada aos berros, sendo às vezes até mesmo em versos, oferecidos por estudantes, a quem em troco de empadinhas ou de quaisquer outras munições de boca para banquetes nas repúblicas a que pertenciam. Dentre os pregoeiros eram comuns uns moleques pernósticos e espiritados, que vendiam roletes de dulcíssimas e macias caninhas do ó, em tabuleiros em cujas bordas, como uma batutinha, repenicavam característicos e compassados toques de bem africanos ritmos. Às quentes noites não faltava ali o Malaquias, liberto mulatão que cantarolava. E aí eu coloquei aí a música cantarolada, né, um dos trechos, né? Sorvetinho, sorvetão, sorvetinho de ilusão. Quem não tem 200 réis não toma o sorvete, não. Sorvete, meus brancos, pras goela refrescar e as paquera retemperar. Infelizmente, a gente não tem, vou falar um pouco mais das fontes, né, mas fica faltando muito das escutas, né, dos registros sonoros de tudo isso, né, a gente tem que, para pesquisar esse tema, a gente vai pegando o que é possível e fazendo um esforço investigativo mesmo. Trago outro relato aqui de memorialista, né? O Nelson Aprobato Filho destaca a utilização dos cartazes e lâmpadas multicores, da estridente campainha e da furiosa. Ele está falando aqui que todo esse barulho, essa musicalidade, esse ruído do lado de fora do teatro também tinha era um chamariz de marketing para os espetáculos, né? Disso que ele está falando. E da furiosa, isto é, barulhenta banda, era portadora de maior eficácia e de uma mais contundente persuasão, pois essas linguagens atingiam de maneira muito mais profunda a percepção humana e não restringiam as formas de acesso, ou seja, não atingia só um público letrado, né? Ele fala das valsas que a Furiosa tocava, Strauss, né,
suas compositores, se as ouvissem, estremeceriam por certo em seus jazigos. Mas o Zé Povinho queria coisa mais movimentada, e os artistas foram obrigados a executar marchas militares, polcas, dobrados e machiches. E tanto entusiasmaram a seleta assistência que os pares foram surgindo aos poucos, iniciando um furioso rebolado, ali mesmo na calçada. Eu tinha lido do Aprobato, aqui é um outro cronista que conta, que relata essa entrada do teatro, né, o Geraldo Sesso. E outro elemento constante no teatro musicado, que já estava também nesse ambiente externo, era o senso de humor, né? Ele permeia as crônicas na imprensa, as charges, esses relatos do ambiente externo e também os espetáculos teatrais. Então, a música, o teatro e o humor andavam bem lado a lado. E vou falar assim, um pouquinho mais desse esforço de busca por fontes para mapear esse tema, né, do teatro musicado nesse período. As fontes que se mostraram assim mais interessantes, né, com conteúdo pertinente ao tema, que a gente consegue resgatar um pouco dessa história, é a imprensa periódica e cultural, as colunas teatrais e anúncios como esse, em jornais diários, como o Correio Paulistano, Estado de São Paulo. Então, o que eu fiz foi pegar diariamente esses jornais, do final do 19 até meados da década de 1910, para fazer esse mapeamento, né, e olhar as colunas teatrais, os anúncios, o que tinha de material sobre isso. Também os cronistas e memorialistas, eu já citei alguns, que dão esse painel para a gente, essas pistas interessantes, e para alguns registros fonográficos, que vão ser da década de 10, principalmente, arquivos como do Instituto Moreira Salles, né, para libretos, partituras e alguns registros sonoros mesmo. Então, esse anúncio que eu trago aqui é da peça que é considerada a primeira revista, que é um gênero, vou falar um pouquinho, primeira revista paulista, que é do Arlindo Leal, de 1899. Naquela época havia muitos gêneros teatrais, a fronteira entre eles era muito tênue, eram gêneros híbridos. O que era a revista, né, que talvez seja o principal, tanto que o teatro musicado muitas vezes é chamado de teatro de revista, ficou conhecido assim como teatro de revista. A grosso modo, assim, de uma maneira mais breve, a gente poderia considerar como um gênero que faz a revisão de fatos recentes, de forma cômica, com um fio condutor, que pode ser um casal de caipiras na cidade, coisa que a gente vê até hoje, né, até mesmo na televisão, essa temática sendo trazida, ou mesmo a música poderia ser o fio condutor, né, que a música ela estava presente em todos ou em quase todos os quadros, esquetes ou cenas, e muito usada para trazer essa comicidade, esse bom humor ao satirizar os fatos recentes, né, do ano passado. O Boato vai trazer muitos temas de São Paulo pela primeira vez, né. Antes eram só companhias estrangeiras que vinham para a cidade, traziam as peças, ou mesmo companhias cariocas, que era já um circuito mais maior, mais importante, mas o Boato vai inaugurar as revistas paulistas. Aí, com base nesse mapeamento da imprensa, eu fiz esse mapeamento dos teatrinhos, né, porque quando a gente fala teatros hoje, pode parecer, a gente pode ter em mente algo bem diferente, né, na verdade, eram teatrinhos pequenos e marcados pela precariedade, pelo improviso nas instalações, muitas vezes. Então,
identificar, né, foi importante identificar um pouco dos bairros onde eles se encontravam e como eram as condições físicas e o público frequentador. Aí, na primeira fase, que é do final do 19 até os primeiros anos do 20, eu consegui identificar 17 teatros ou teatrinhos. O Politeama é o primeiro, ele está aqui na Ladeira São João, Avenida São João. E dele eu vou falar, do Coliseu Paulista, que é o vizinho, eu vou falar um pouquinho mais depois. E depois, numa segunda fase, que é dos primeiros anos do século XX até 1920, aí o número já cresce. Identifiquei 25, mas havia mais teatros nesse momento já, porque a demanda por diversões havia aumentado. Essas fontes que eu falei, a entrada recente do tema nas pesquisas acadêmicas, tem mostrado a existência, nesse momento da passagem do 19 para o 20, de um circuito musical composto pelo teatro musicado, pelos seus artistas, pelo público e por essa crítica especializada. Na verdade, essa rede musical estava associada a uma dinâmica cultural mais ampla, de florescimento, expansão da cultura urbana, do entretenimento, das artes em São Paulo, acompanhando esse crescimento acelerado da cidade, e oferecia uma incrível combinação de elementos de cena, humor, drama, crônica, elementos coreográficos, e sobretudo de músicas diversas, principalmente de canções. E congregando e misturando esses elementos muito variados, geralmente muito próximos da vida cotidiana, né? Talvez por isso a revista tenha sido tão marcante, o gênero revista, e trazia muito desses fatos, desses acontecimentos do cotidiano, tinha um potencial de atrair populações, atrair um público urbano um pouco mais diversificado. E aqui eu trouxe uma partitura, a foto da partitura do boato, né, da parte cantante, que a gente conseguiu resgatar. Eu acho muito interessante que essa ideia do ruído que veio muito à tona, assim, dessa ideia de música de bom gosto versus ruído, né, e envolvendo tanto o exterior quanto o interior dos teatros, está presente até mesmo aí no título da peça, né? O que é o boato, né? Traz muito essa ideia de um telefone sem fio, de um ruído na comunicação, né? E também muito da criatividade, que está bem presente, né, na produção teatral desse período, né? E para além disso, até mesmo assim, foi até o título que eu dei para a tese, para o livro, né, da colcha de retalhos, né? O boato também tem, a ideia de boato também tem a ver com isso, e era uma prática recorrente, talvez a prática mais marcante, tanto nas temáticas trabalhadas nas peças teatrais, quanto na parte musical, que era fazer recortes e colagens e paráfrases, adaptações de trechos de operetas, de valsas que já tinham caído no gosto comum, e readaptando isso e de alguma maneira criando um material que conseguia ter um apelo de público interessante, né? Porque trazia um pouco do que as pessoas conhecem e, ao mesmo tempo, a novidade, porque a revista, geralmente era revista de ano, então, sempre a peça caía, de alguma maneira, ela perdia a atualidade, aí vinham outras revistas de ano, mas trazia um pouco daquilo que já era conhecido e ia sendo readaptado, né? A questão dos direitos autorais ainda
muito incipiente na época, então não vou entrar nesse mérito, assim, seria uma outra discussão, mas não deixa de ser interessante observar isso tudo. E o Arlindo Leal, ali a foto do Arlindo Leal, o autor da revista O Boato, ele conseguiu fazer, né, driblar por meio de recursos como o humor, a ironia, ele conseguiu driblar a censura, né, com essa sátira de aspectos importantes da cultura citadina, como o despontamento com serviços públicos, a centralidade da imprensa na vida cotidiana, ao menos do público letrado, né, e os divertimentos que a metrópole em crescimento oferecia. E assim ele lançou algumas bases, né, para revistas paulistas que viriam nos anos e nas décadas seguintes. Então eu já tinha uma censura policial sobre os textos, sobre as músicas, sobre o conteúdo das revistas, mas ela não se limitava a isso, né? Essa presença forte da autoridade, ela é muito marcante, né? Como eu disse, por pressão também da imprensa e das elites, sobre os comportamentos e as condutas dos espectadores, os modos de escuta e de reação no interior das casas teatrais. Aqui é o interior do Teatro Colombo, que era um teatro no Brás, né? Aqui na legenda ele está dizendo, né? No começo do século, o Brás ganhou um teatro, Colombo, que o coronel França Pinto mandou construir. Tinha 900 poltronas e as galerias comportavam 300 pessoas em pé. Então, já era para aquela época um público bastante considerado, né? E existia, a gente consegue aprender, assim, é um tema recorrente nas colunas teatrais, fala-se muito disso, gerava uma grande tensão social. Cadê a setinha? Um embate, assim, entre o comportamento desse segmento, né, que era a plateia, os setores mais caros, camarotes, e o público frequentador que ficava aí em pé, né, imagina, 300 pessoas em pé, nas galerias, que é o título aqui dessa apresentação, né, que eu falo do galinheiro, ficou conhecido como galinheiro. As pessoas se empoleravam, como era dito na imprensa aqui, e reagiam às apresentações com bengaladas, com guarda-chuvas batendo no chão ritmadamente, enquanto as músicas eram apresentadas, ou mesmo em sinal de desapreço, arremessavam coisas ao palco, todo tipo de objeto, ou, ao contrário, como sinal de apreço, eram enviadas as coroas de flores, né, aí a gente pode considerar mais o público dos setores mais elitizados do teatro. E era uma assistência relativamente variada e, como eu disse, ativa, né? E os próprios artistas que estavam apresentando os espetáculos, além da questão dos capos e do improviso ser muito marcante nos versos cantados ou falados, além dessa questão do improviso, também muitas vezes aparecia uma certa bagunça ou interação do público com os artistas, né? Então já quebrava um pouco também essa oposição, por exemplo, com as óperas que depois iam ser mais trazidas até ao municipal. A imprensa fazia crítica desses comportamentos que eu estava mencionando aqui, né, da espontaneidade, das chacotas que o público lançava ao palco, fazia crítica desse galinheiro porque estava imbuída de ideais civilizatórios, inspirada nos novos padrões de comportamento e de controle policial europeus.
e cobrava do poder público o disciplinamento das condutas dos espectadores, como a gente viu lá na charge que abriu aqui a apresentação. E aí, atendendo a essas demandas debatidas diariamente na imprensa, né, por essa pressão, porque houvesse uma opressão dos bagunceiros, surgiu, em 1909, foi editado um decreto para regulamentar os serviços de inspeção, fiscalização e policiamento dos teatros e divertimentos públicos. As disposições são muito interessantes do regulamento, porque é aquilo, né, a partir do que está lá tão proibido de maneira tão repetida e incisiva, a gente consegue perceber que eram ter pistas, né, de também contribuir para entender quais eram os modos de escuta e as reações, o comportamento mais comum da plateia, né, que tanto do público, ao menos dessa parte, desse segmento mal visto pelas elites. E aí, assim, a autoridade contribuía, né, através disso que era proibido no regulamento, para divulgação, para a gente saber o que eles gostariam de silenciar. Eu já falei, né, que havia esse embate entre a música de bom gosto e de mau gosto, que se transfigurava num procedimento do correto e do incorreto para se escutar a música, e aí penetrava nesse espaço físico dos teatros, esse embate presente na sociedade, entre os intelectuais. Tudo indica que as chances de conquistar grandes audiências aumentavam consideravelmente quando a companhia tinha uma orquestra e músicos de qualidade e bons atores. Bem provavelmente essa plateia estridente não se importava muito com as definições de gênero e diferenças entre os espetáculos, se a música era original ou não, contanto que a diversão tivesse assegurada. Tudo indica que tanto a assistência como a nascente crítica experimentavam as atrações sem conseguir necessariamente defini-las com clareza, até porque é a prática da colcha de retalhos, elas repetiam, replicavam e adaptavam os quadros, procedimentos, melodias, músicas, confundindo-se internamente, consequentemente a plateia, a crítica e o pesquisador um pouco também. Enfim. E aqui é o que eu tinha mostrado no mapa, né, o Cassino Paulista, dois dos teatrinhos da época, o Cassino Paulista e o Politeama aqui, à direita, bem no início do século. O Politeama foi bem importante, assim, nesse período, abrigou muitas companhias e muitas peças, companhias estrangeiras, cariocas, foi bem relevante, apareceu muito no trabalho. E eu trouxe mais uma charge, né, começa justamente aqui mostrando a centralidade da diversão nesse momento da cidade, uma charge que está criticando vários aspectos aqui de descaso da autoridade, com a irrigação das ruas, que na Câmara ninguém toma atitude, só são feitos discursos vazios, e ele começa pancada em tudo, eis o programa, né, numa alusão ao programa teatral. Comecemos pelo pobre Politeama, já tão caluniado, né, um teatro que era se referia a uma Politeama como barracão, com um chão de terra, um teatro muito precário, né, e essa precariedade que marcou, assim, muito do fim de muitas dessas casas, né, que acabavam sendo acometidas por incêndios, ou mesmo
fechados ou substituídos por avenidas, obras urbanas, com a ascensão do cinema e de outras formas de divertimento. Aí eu trouxe de novo o Teatro Colombo, que é aquele que eu havia mostrado um pouco do interior. Inicialmente ele tinha esse imóvel tinha sido um mercado que funcionou até 1906, depois sofreu muitas reformas, aí virou teatro. Olha o tipo de diversões, né? Se exibiam cavalinhos, trupes equestres, cafés-concerto, corpos de balés, teatro, e mais tarde o cinema, que recebeu o nome de Teatro Colombo. E aí ele foi substituído, deu lugar a uma obra para uma construção viária. É isso, gente. Maravilha, Denise. Muito obrigada, viu? Obrigada a vocês. Eu acho que eu passo, então, né? Vou fazer a minha apresentação aí para a gente correr para o debate aí. Já vi que tem uma pergunta aqui que eu acho que dá para lançar já, só para fechar o assunto. A Cris está perguntando, Cris Ribeiro, que ano foi lançado o Boato? Você tem na memória, sim? É 1899. Maravilha. Sobre os fatos de 1897, 1898. Obrigada. Pode. Eu vou compartilhar aqui também, então, vamos lá. Força, acho que era uma guia, né? Vou tentar a tela inteira primeiro, vamos ver. Tá. A tela inteira não aparece realmente. Então, vou na guia. Depois não, que você... Na guia, não. A janela. Desculpa, a janela. Ô, Flávia. Pode falar. Depois que você seleciona a tela inteira, aí você vai para a sua... Foi o que eu fiz. Eu fui para a minha apresentação e eu fiquei vendo só a apresentação durante todo o tempo. Assim... Compartilhar a tela inteira. Primeiro. Eu não... A tela inteira é o que você vê na sua tela. Aí, porque aí você vai por aqui isso. Aí agora você vai lá no PowerPoint. Isso. Vocês estão vendo? Estamos sim. Então vou apresentar. Foi? Foi. Perfeito. Tá. Bom, então aí, né? Vamos direto ao ponto aqui. Eu achei super legal porque vai cruzar várias coisas, né? A gente acabou não passando, eu não sabia, embora conheça a pesquisa das duas, não sabia qual ponto, né? Muita coisa e pouco tempo. Então, a gente vai cruzar algumas coisas aí. A primeira é essa imagem que eu trouxe para a gente começar a conversa, e eu vou falar aí sobre violão, né? Paulistano, repertório e práticas no início do século XX, na verdade, na virada do século, né? Então, vou começar aí voltando um pouquinho, a ideia era voltar um pouquinho na própria... Se qualquer coisa pode me parar, tá? O Vicky abriu o microfone aí. Então, não, Flávio, só pode ocultar essa barra aí, só aperta ocultar, porque aí a gente vê suas legendas melhor. Isso. Tá. Qualquer coisa, abre o microfone. Se eu ouvir esse microfone aberto, eu já dou uma paradinha, tá? Que eu sei que perfeito. Não vou interromper, não. Tá tudo certo. Então, aí, como eu falei no começo, não sei quem estava, o acervo Levi, da família Levi, né, que foi até a Juliana mostrou a casa lá no começo, está online, né, acervolevi.com, e ali tem uma iconografia e também documentos maravilhosos para quem é apaixonado pela história do São Paulo aí do começo do século, do final do século XIX, como a gente aí, né. E aí eu peguei essa foto, inevitavelmente eu tinha que pegar essa foto, porque é uma das poucas referências que a gente tem do violão em São Paulo no século XIX. E aí vocês veem o cruzamento aí, né, de fontes que a gente faz, uma informação do Gabriel Levi, que é sobrinho neto, né, do Alexandre, e entrou alguma coisa aí. Eles
cruzaram aí junto com o Fernando Binder, que é outro pesquisador, e chegaram à conclusão que essa foto foi tirada numa apresentação de uma peça cômica chamada Meia Hora de Cinismo, e aí, né, a gente pega aí o fio aí que a Denise deixou aí. Então, ela falou, né, sempre tem música, então a gente está achando que é esse conjunto, e aqui no clarinete está o Henrique Levi, né, o proprietário da casa, os outros músicos a gente não sabe quem é, mas só para falar aí, né, da presença aí, né, do violão, eu fiquei feliz de achar essa foto. Vou falar aí que tem duas tecnologias, né, se vocês podem ver aí, tem uma mãozinha do violão, que ela é de cravelha, de madeira, e tem a outra que está na mão do outro violonista aqui, eu diria que os dois são parentes, não sei, são bem parecidos, né, já é a tecnologia da tarraxa, né. Aí eu até peguei aqui, esse violão é um violão romântico, eu tenho uma cópia dele aqui, né, já com tarraxa, né, parece que era uma coisa que na época era cara fazer, porque não tinha indústria, tem que fazer essa engrenagem, né? Então ele é violão menor, né, do que o violão moderno, bem menor aqui, ó. Ô, Flávia, se Oi. você, eu acho que você pode, para de compartilhar para a gente ver a sua tela. Tá. Ah, tá, vocês não estão vendo, né? A gente está vendo só a tua apresentação. Ou não precisa nem parar também, é só a pessoa clicar e fixar a tela dela, né, Jimmy? Gente, deixa, depois no final eu mostro então os violões para a gente não parar aqui e não perder tempo. Eu tenho dois violões aqui, né? Esse violão aí é o violão... Mostra depois. Isso, o violão romântico, ele é menorzinho, ele tem um som menor, é feito para ambientes menores, antes do advento do piano, né? E aí, depois do advento do piano com a virada do século, a gente tem esse violão moderno, que também é o nosso, né, de hoje em dia, que é maior, tem mais som, tá? Então, aí, essa foto, ela traz correspondência, né, com uma conferência que esse magistrado aí, Afonso José de Carvalho, fez em 1936, no Clube Piratininga, sobre São Paulo Antigo, né? Ele falou de 1882 a 86. Aí eu achei essa frase fantástica, porque ele diz assim, diz muito das práticas, né? Antes de chegarem pianos a São Paulo, o violão triunfava sem porfia e a modinha gemia dentro de casa ou nas esquinas por noites de lua, a romantizar a vida, a dizer as queixas contra as ingratas e recordar amores idos e sentidos, de que ficaram saudades chorosas. Vejam, São Paulo foi considerado a Pianópolis, né? Mário até reclamou, né, do pianolatria, né, que passou a música, né, era mais uma idolatria a um instrumento do que a própria música. E aí a gente fica sabendo, né, a iconografia ajuda ao que o Afonso José de Carvalho nos conta aí, que antes de chegar, imagina, para chegar piano em São Paulo, né, era muito difícil, né, só depois da linha férrea, né, em 1867, é que a gente tem a possibilidade de vir de trem, senão tinha que vir de mula. Custoso e difícil, né, porque tinha que vir de Santos, a Grande Muralha, a gente sabe, né, impedia, né, imagina, tinha que vir de mula, então é muito difícil, muito caro, mesmo quando se estabeleceu, né, a linha férrea, é um instrumento caro. Então, até chegar a Pianópolis ali de 1920, a gente sabe de uma grande difusão do violão que a gente ainda não tem acesso, né, mas futuras pesquisas aí trarão, vão esmiuçar, né, agora que a gente começou a tratar do século XIX aí, por conta das hemerotecas e as sílabas digitais, né. Então, eu trouxe uma linha do tempo aí, né, com as práticas musicais da cidade, onde o violão estava inserido aí, pegando carona aí na fala das minhas amigas, né, então vamos lá, a gente está em 1830, a gente tem as notícias sempre, né, por que tem notícia? Porque surgiu o jornal, né, no final de 1820, começa a ter jornal em São Paulo, né, a gente sabe que a Academia de Direito do Lago São Francisco, né, impulsionou, né, o jornal, a música, né, as serenatas, né, então rapidamente aí as notícias que a gente tem no jornal, as primeiras notícias ali no começo do século XIX, né, quando surge a imprensa aqui em São Paulo, são notícias de homens escravizados fugidos, que tocavam violão ou viola, né, e aí é importante ressaltar que esse termo era muito confundido no começo do século, né, só com a urbanidade é que foi se dividir aí viola e violão, então a notícia vinha negro fugido que tocava viola, negro fugido que tocava violão, né, não dá para saber qual era o instrumento
no Brasil inteiro, né, se confundia. Notícias sobre compra e vendas de instrumentos por particulares também começa com o início da imprensa, a gente começa a ter, então o violão realmente estava aí. As serenatas, né, não que não tivesse antes, óbvio que deveria ter, mas a primeira notícia que a gente tem é no Jornal Mineiro, quando o São Paulo fez seu primeiro júri, um ano depois que a Academia de Direito estava instituído o curso, né, em 1928 institui-se o curso, em 1929 a gente tem a notícia do primeiro júri, e nesse Jornal Mineiro, o Astra, e ali diz que, terminado, né, o júri, discorreram para fazer uma espécie de orquestra, né, improvisada, aí cita rabeca, violão e tal, então é a primeira serenata aí que a gente tem notícia. Em 1854 começam as notícias de métodos europeus oitocentistas de aprendizagem e ensino de instrumento. De novo, né, notícia, porque em 1854 São Paulo passa a ter jornal diário. E é aí que a gente tem, de repente, as pessoas se entusiasmarem e colocar um anúncio no jornal, que é o método que as tipografias, né, estavam vendendo métodos. Possivelmente circulava antes. Em 1856 chega o circo, né, também vai ter muito violão no circo, né, não por acaso, né, quando a Ju falou lá do começo da fonografia no Brasil, né, ali em 1902, 1904, vão ser os palhaços, violonistas, cantores, que vão ser registrados, né. Então, eles estavam fazendo uma grande difusão da música, né, dessa música que ainda não estava, né, ela só vai ser definida os gêneros lá para frente, então a gente está falando aí daquilo que a Denise falou também, dessa mistura de gêneros, né, um pouco de gêneros nacionais, mas muito de valsas, polcas, mazurcas, que vão resultar no nosso choro, né, importante falar, né, cada localidade brasileira desenvolveu um tipo de choro, né, não só o Rio de Janeiro, então a gente tem o choro aqui em São Paulo com as práticas musicais locais, né. E em 1882, aí a Casa Levi, né, que já vinha lá de 1860, ela foi fundada em 1860, ela publicou músicas de um violonista, né, 3 músicas, então, mais em versão para piano. As casas editoras vão demorar muito para se interessar por editar música para violão. Certamente elas achavam que não ia dar dinheiro. Tanto que elas só vão se interessar depois do período que a gente vai falar aqui, na década de 40. Quando eu coloquei partitura aqui embaixo, ó, 1930, quem vai fazer a impressão de partitura são as fábricas de violão, porque elas queriam, né, movimentar a venda, tá? Então, a Casa Levi aí publicou para piano. Foi uma prática, no começo do século XX, publicar músicas de violão para piano. A gente só não sabia ainda, a historiografia não tinha apontado ainda que lá em 82 já o Levi tinha publicado pelo menos 3 músicas que a gente conseguiu localizar, né? Então aí também os teatros, cafés, né, que a Denise acabou de falar também, né, também tem essa toda, vimos aí a iconografia do Levi, né, uma foto que acabou chegando para a gente aqui no século XXI, provavelmente o violão estava disseminado aí nos cafés e teatros, né. Surgem 8 fábricas de violão na virada do século, né? Muita fábrica de violão. As novidades, né, que a Gil falou, né, da Casa Edson, junto com essas novidades, a Casa Edson, ela também oferecia violões, bandolins, métodos práticos. O que eram métodos práticos? Métodos práticos, as próprias fábricas de violão. Aí quem já tentou tocar violão, né, o violão sem mestre, né, para quem comprava coisa em banca de jornal, hoje é cifra club, né? Os bracinhos do violão, onde você vai pegar acordes para poder acompanhar canções, né? Nessa época também, aí o primeiro método prático foi em 1905, impresso pela Casa Giannini, né, que tem até hoje de violão. Nessa época também eram muito comuns a publicação de coleções de modinhas, né, modinhas modernas. O que eram essas modinhas modernas? Olha, essa música que estava sendo feita difusão no circo, que passou a ser feita nos teatros e cafés, né, e que inauguraram a fonografia, né. Então vinha lá, né, os últimos sucessos do Eduardo das Neves, né, mas também com as modinhas mais tradicionais, né, mas eram vendidos juntos, então teve um grande impulso do violão aí no começo do século, né, 1905, por conta do início também da fonografia, dessa difusão aí, né, que espalhou, né, o violão de uma maneira também estarrecedora, né,
Quer dizer, tudo que a gente falar nesse começo do século em São Paulo é estarrecedor, né? Porque a cidade, a gente sabe, cresceu num ritmo sem precedentes, aí as fábricas de violão, os espaços de entretenimento, né? Foi tudo um boom, né? Aquele cogumelo, a imagem do cogumelo, né? Que cresce do dia para a noite, tá? Então, nesse pedacinho aí que a gente está falando entre 1905 e 1909, aí é um boom muito grande de instrumentos, de métodos práticos, né? De métodos para acompanhar-se ao instrumento. Outro marco para a gente é em 1909, né? O cinema, tá? O cinema vai colocar muito do violão e vai trazer uma coisa nova da formação, né? Os músicos vinham se formando nas serenatas, começaram a atuar nos circos, né? Vindo aí na linha do tempo, né? Nos cafés, e no cinema eles vão se juntar de uma forma que vai ser muito rica e determinante para a música brasileira, né? Que também vai acontecer a mesma coisa na radiofonia mais para frente. O que é? Os músicos de concertos, os músicos de formação, né, mais dita erudita, eles não tinham espaços para tocar em música de concerto. Até hoje, né, o circuito é muito reduzido. Então, eles iam ganhar a vida no cinema, no rádio, né, e aí a gente tem essa convivência desses músicos práticos que vêm das serenatas, né, e que passam pelo circo, com toda essa experiência aí, prática mesmo, né, prática, mas não sem música. Há um equívoco, um pouco aí, uma generalização muito grande. Muitos desses músicos sabiam, sim, ler partitura, haviam aprendido com os mestres de banda, tá, da cidade, mas eram práticos no sentido que tinham aprendido ali nas rodas, né, nas rodas de serenata, que vieram a ser as rodas de choro, né. E no cinema eles vão se unir, né. Quando o Robespal ele fala do advento do cinema na Europa, ele fala que o cinema vai absorver toda uns músicos de segunda categoria, né, porque os músicos de primeira categoria estariam empregados nos circuitos comerciais de música de concerto, né. Isso aqui não vale para nós. Infelizmente, nossos músicos se misturaram desde do princípio, né, e é bem provável que essa seja a grande riqueza aí da nossa música instrumental, e particularmente da linguagem do violão brasileiro, que a gente sabe que também não tem precedentes, né, na história aí do instrumento, né? A gente pode fazer algum paralelo com o violão flamenco, mas são histórias bem diferentes, tá? Bom, aí chega aí, eu pus a gravação mecânica aí, mais ou menos em 1913, aí a Ju, não precisa nem falar, né? A Ju já falou, né? Que foi quando os estúdios começaram a se interessar por gravar os músicos locais, né? Houve espaço para a nossa música paulistana, né? Então, foi aí que o Canhoto começou a gravar, né? Paraguaçu, Rock Richard, aí que a linguagem do violão vai começar a se desenvolver de uma forma muito forte, né? Não à toa, porque os espaços de profissionalização começam a crescer. Tem um ponto fora da curva, que é essa edições SDS que eu pus aí, que é a Sotero de Souza, né? Que foi um compositor, né, desse teatro musicado, uma figura influente em São Paulo, que teve uma casa de música de 1908 a 1920, quando ele vendeu, e publicou peças de 1915 a 1919, segundo a Mercedes Reis Pequeno, naquele verbete lá, a música impressa no Brasil, né? Na enciclopédia da música popular, né, da Folha, para quem tiver interesse aí. Lá ela diz que a Sotero de Souza fez 200 chapas, né, de músicos locais. E recentemente a gente localizou aí no acervo, no Centro Cultural, 2 peças para violão. Então, são as primeiras peças para violão. Estamos pensando que ela deve ter sido impressa entre 15 e 17, né? Porque a chapa é 117, então está ali mais ou menos no meio da produção. É um ponto fora da curva, porque as partituras vão ser mesmo, o circuito de partituras, né, vai ser estabelecido na cidade pelas fábricas de violão, muito pela Del Vecchio, fez um catálogo grande, né, a partir de 1930 ali, ó. E fora isso aí, quando chegam as gravações elétricas, o violão tem um impulso muito grande, né, a partir de 27, 28. O Américo Giacomino, que morre muito cedo, em 1928, chega a gravar, né, no Rio de Janeiro, as primeiras gravações elétricas, tanto ele quanto o Paraguaçu, ele foi com o Paraguaçu, Rock Richard, né, um cantor, e a radiofonia em 1924, começa ali no final de 24, os músicos, né, estou falando sempre não quando começa a radiofonia, né, mas quando começa a presença dos violonistas, né, então o Giacomino vai também, fim de 24, se apresentar na
Rádio Educadora Paulista, e em 1925 no começo de 25 vai ter um concerto irradiado, que eles faziam muito, né, no início da radiofonia, concertos irradiados de um violonista chamado Aristodemo Pistoresi. Tá? Então, essas são mais ou menos as práticas aí que eu queria colocar para vocês, né, para situar o nosso instrumento aí. Aqui eu coloco uma outra linha do tempo. Não vou falar, obviamente, a gente tem pouco tempo, só queria mostrar para vocês esse cara aqui, ó, o Teotônio Correia, que vocês estão vendo que foi um cara muito longevo. Ele fez a primeira apresentação em 1878, que a gente conseguiu localizar até agora. Aí, como nós somos muitos, né, mais de 80 aqui, vou pedir para, se alguém tiver um interesse específico em alguma dessas coisas aí, para separar para a gente discutir no final. Eu queria terminar aí com um exemplo musical, né. Normalmente, se a gente tivesse num tempo normal, né, a gente faria eu ia convidar o Beno para tocar junto, tá? Eu acho o som do computador muito ruim, então eu fiz uma gravaçãozinha de 2 minutos de uma obra, já vou contar a história dela, que a gente localizou a partitura para piano, daquelas primeiras lá que eu falei da Casa Levi, desse cara que foi aí o mais longevo, aí, o Teotônio Correia, publicada para piano. Deixa eu ver aqui já. Depois, se vocês quiserem, eu volto essa lâmina para a gente, se vocês quiserem falar de algum interesse específico aí, tá? Só passar aqui. Então, o motivo, né, aí, ó, pesquisando nos jornais, eu achei essa notícia de que o Teotônio Gonçalves Correia, que fez parte lá na frente, 29, de um trio chamado Três Sustenidos, né, que gravou na fonografia em 29 e 30, que ele publicou aí um tango paulista, né, aí não disse se foi para violão ou para piano, só vou ler rapidamente, né, publicou o Teotônio Correia, uma composição musical com esse título, Perião, tango paulista, que beleza, já ouvimos ao piano e ao violão, principalmente nesse último, né, aí achamos deliciosa a música do seu Teotônio, aqui diz que é o primeiro violonista de São Paulo, isso é sempre questionável. Aí fala que o tango Peri é dedicado ao senhor Manuel Maximiliano de Toledo, que era o dono de uma tipografia e que também tocava violão. Bem, aí saímos à caça, né, da Peri, não encontramos, mas encontramos uma outra peça, Recordação Saudosa. Aí, só uma curiosidade, né, que eu sei que tem muitos apaixonados pela história da cidade de São Paulo, talvez vocês saibam que a Rua da Boa Morte chama Boa Morte por causa desse senhor aí, da família desse senhor Melquiades da Morte, Boa Morte Trigueiro, que a casa dele era ali. E deu nome à rua e à igreja no centro. Eu, para mim, achava que era da Boa Morte por causa da Boa Morte, né, que era o nome da igreja. Então, a gente vai aprendendo aí, né. Fui pesquisar sobre quem era Melquiades e descobri aí. Então, era um figurão aí da cidade. O Teotônio Correia, então, eu achei essa partitura no Mercado Livre, né, e aí, aqui, ó, tá vendo, diz a chapa, aí diz também, do mesmo autor, de Peri, lá, que estava no jornal, então foi publicado depois, e Dodoquinha aqui, também não conseguimos localizar, né. Aí, essa peça, ela foi tocada em violão em 1917 por Oswaldo Soares, um violonista que publicou o primeiro método para violão no Brasil, em 1932, e em 1924 e 25 por João Avelino de Camargo, que era companheiro do Teotônio lá no grupo Três Sustenidos, no final da década de 20, tá? Então, aí começou a pesquisa, e num dos acervos que a gente pesquisou, que é o do Jacó do Bandolim, que está com a Casa do Choro, achamos essa partitura aí. Tá bem apagadinha, mas é para violão. Eu pus essa setinha aí, ó, porque eu fiquei desconfiando que essa partitura pode ter passado na mão daquele João Avelino, já que ele tocou em 24 e 25, e tem um Avelino aqui. Para mim é Avelino, mas não sei, né? Às vezes a gente, pesquisador, vê coisa onde não tem. Então, só uma curiosidade. Aí aqui é o fruto da pesquisa, né? O Ivan Pascoito, nosso companheiro aí, violonista, proprietário da editora Legato, ali trocando figurinha com ele, falou, vamos fazer uma partitura então dela, vamos recuperar, né? Para quem for violonista e quiser comprar essa partitura, tá na Freenote, tem aí do Pascoito. E aí eu queria terminar dessa maneira aqui, pedir desculpa para vocês que não é ao vivo, né? Que é aquela coisa da pandemia. Vou sair daqui, tá? Meu e-mail tá aí, ó.
A gente vai conversando, vou sair daqui porque, apesar de eu ter colocado o vídeo, eu vou ter que compartilhar outra tela aqui. Eu paro aqui. E eu vou uma guia, né? Aí... Você vai na guia e vai até o vídeo. Pronto. Estão vendo? Não, ainda não. Você está compartilhando. Agora foi. Ah, tá. Eu ia falar, ué. Agora sim, está perfeito agora. Então, é a recordação saudosa do nosso amigo aí, Teotônio Correia. Creio que seja cerca de 1885 a peça, porque aquela outra foi 82, né? Não deve ter sido muito depois. E o Teotônio viveu muitos anos, nasceu cerca de 1860, morreu cerca de 1935. E é uma mazurca que eu até brinquei que ela podia ser chamada de mazurca caipira. Então, para a gente ouvir aí um pouquinho da sonoridade, né, dessa virada do século. Tá? Travou. Desculpa, tá travando? Para mim tá travando, tá, né? Sim, deu uma travadinha assim, viu, Flávia? Mas olha, você pode mandar o link no chat, Vou mandar o link, então. E aí depois o pessoal reveja tudo, tá? Pode deixar Desculpa, aí no chat, eu gostaria tá? de curtir com vocês, mas... Não, mas tá lindo, Flávio. Tô amando esses rubatos. Vou mandar aqui, então, o link. E aí vamos abrir para a discussão, então, que a gente tem pouco tempo, né? E agradecer aí a paciência de vocês aí. Deixa eu parar a apresentação. Essas pessoas que estão se adaptando aí. Obrigada, viu, gente? Não, mas uma colega falou que o Meeting não é bom para compartilhar, a gente não sabia, é bom saber. Então, porque eu compartilho bastante, mas eu ouvi que estava travando. Tá. Ô, Flávia, já tem assim, uma perguntinha aqui para você. Tem um rapaz que perguntou que quando você fala... Deixa eu ver aqui. Quando você fala a palavra... Oi? Deixa eu ver aqui. Flávia, quando você fala chapa, você diz partitura ou discos? Não, ali são as chapas, porque o que acontece? A partitura, ela tinha que ser feita, aquilo é a chumbo, né? Então, ela tem uma chapa que é feita de chumbo antes, para depois imprimir. E as casas, né, que imprimiam, elas iam colocando número nas chapas, né? Então, são chapas de metal, impressas com... tinha que ter uma habilidade muito grande para fazer, né? Porque, além de tudo, ela tinha que ser feita ao contrário. Você imagina você fazer uma partitura, né? Uma partitura que tinha que ser ao contrário.
porque quando você vai imprimir, então não só quem fazia tinha que ser um bom tipógrafo, né? Mas tinha que saber música e ainda tinha que ter a habilidade de escrever a música ao contrário, né? Tipo cavada, né? Nesse caso aí, né? A chapa pode ser também o que a Juliana estava falando antes. No caso, eu falei é de partitura mesmo. Aproveita e mostra os violões, isso. Então, esse aqui é que os Levi tava lá, né? Na foto. Uma cópia, né? Aí, para ter uma noção... tamanho deles, né? Você vê que alguém falou aí no começo, parece uma viola mesmo, né? Tamanho de viola. E por dentro a estrutura também é bem diferente. Esse violão aqui moderno, ele tem uma estrutura de leques por dentro que projeta o som. Esse aqui são barras, né? Então, quando a gente fala violão moderno, é o violão que a gente tem hoje. E o violão romântico, esse a gente chama de violão romântico, que é aquele que os dois moços estão lá segurando. O violão do vídeo que eu fiz, Ju, é esse violão aqui, é o moderno. Podia ter feito no outro, né? É hábito, né? Posso fazer um comentário e uma pergunta, na verdade? Eu queria fazer um comentário, já meio que falando um pouco do panorama que a gente trouxe aqui. Eu estou meio suspeito para falar porque eu sou muito entusiasta do evento que a gente está propondo e da qualidade das pesquisas. Assim, eu estou muito feliz de poder ouvir Juliana, Denise e você, Flávia. Assim, eu acho que a gente acertou numa medida que foi fazer essa interlocução com esse processo histórico e, de fato, conseguir mergulhar em elementos sensíveis para a nossa pesquisa, acima de tudo. É interessante notar como esse processo de transformação de São Paulo ele não acontece, não é aleatório, não é um processo ensimesmado, ele está respondendo a uma articulação global de processo metabólico do capital e que também, por conta disso, vai trazer formas específicas de mediação desses seres humanos. Eu acho muito interessante quando a Juliana traz toda essa mediação comercial por o lado das gravações e toda a área que tivesse alicerçada à venda de mercadorias da música, se fosse um fonógrafo, seja a gravação de discos. E aí, eu vou fazer pergunta para as três, mas eu já vou deixando as perguntas, tá? Para que vocês possam falar. Ju, eu queria saber se, assim, você ilustrou bem que no final da década de 20 e 30 você já tinha certos estabelecimentos sendo fechados, né? Como a Casa do Leão fecha. E a gente via que, na verdade, assim, o papel, digamos, do empreendedor, aí, o empresário do negócio, ele não necessariamente ele era fiel à sua... Você me corrija se eu estiver errado, mas fiel no sentido de que, assim, não, o meu negócio é a música, o negócio dele é o dinheiro, né? Então, ele começa a ir para outros campos. Eu queria saber se você conseguiu perceber se esse fechamento possivelmente estava atrelado a uma maior inserção da prática da cultura do cinema, ou se efetivamente eram novas técnicas e novas formas de consumir música que foram fechando esses estabelecimentos, por exemplo. Denise, eu queria, mais uma vez, assim, fantástico o trabalho, eu sou muito entusiasta, porque, em certa medida, isso conversa muito com o meu tema de pesquisa. Estou pesquisando a condição de trabalho dos músicos no comecinho do 20, ali nas décadas de 10, os músicos de orquestra em São Paulo. E, assim, vou fazer aqui uma interlocução. O Hudson, que vai falar à tarde, ele vai falar do Centro Musical Rio de Janeiro. O Centro Musical do Rio de Janeiro ele foi uma associação que depois se tornou sindicato. Só que ainda no caráter de associativo, uma das medidas que os músicos discutiam lá no Rio era assim, como tornar o mecanismo de exploração do teatro por sessões interessante para as companhias locais. Você tinha no caso do Rio, uma forte inserção das companhias portuguesas.
Aí eu te pergunto, assim, você consegue perceber como isso se considera, como aconteceu em São Paulo? Existiam essas disputas por horário do teatro, por sessões entre as companhias? Aí, assim, fica aí o que você puder falar. E para a Flávia, eu sou muito entusiasta da Flávia, eu sempre curti muito, assim, ainda mais que ela traz música para a gente, é fantástico isso. E, Flá, duas perguntas que eu queria fazer, assim, uma de um âmbito mais estético. Quando você fala de modinhas modernas, assim, a gente percebe, você consegue perceber que tipo de transformação da música propriamente dita vem acontecendo? Se tem mais a ver com a estrutura dela, ou a harmonia mesmo, ou mesmo a forma de tocar. Você trouxe aí dois elementos para a gente distintos de instrumento, né? E aí, assim, queria que você falasse um pouco, assim, dessa condição imanente da música, que tipo de transformações de fato elas aconteciam, eram propostas, e eu achei muito interessante esse mecanismo de que, de fato, os músicos de violão eram agregados ao cinema, começaram a ter essa... E você sabe dizer se existia esse processo, era um processo espontâneo, no tipo... Eles foram automaticamente sendo agregados a esse processo ou tinha alguma articulação, grupos de violonistas tentando se articular para inserir mais no mercado? Enfim, mais uma vez, quero parabenizar. Gostei muito porque a gente casou os temas assim de uma forma... A gente viu um panorama histórico, cultural de São Paulo maravilhoso. Eu estou muito entusiasta. Beijo, fico aqui no aguardo da resposta. Obrigado. Obrigada, Breno, pela pergunta. Claro, eu me centrei só em duas lojas e a sua pergunta abre para um panorama mais geral, então, bacana. No começo, o que eu percebi é que esses fonógrafos, esses gramofones, chegam da mão de comerciantes interessados em fazer uma graninha. E São Paulo é uma cidade que está em crescimento, então se torna uma cidade privilegiada para investir e aumentar o capital. E esse é o caso dos Figner. Só que a historiografia sobre a música gravada, claro, ela se centra sobre esses dois produtos e não tem colocado muito para a gente como esses mesmos comerciantes trouxeram muitas outras novidades, como eles chamavam. E quando a gente vê o catálogo, percebe então que discos e gramófonos era só um item em um monte de aparelhos modernos. E isso acontece então no final do XIX e primeira década do 20, ou seja, até 1910, mais ou menos. Aí em 10 aparecem outros comerciantes também vendendo discos, mas, por exemplo, em lojas de aparelhos oftalmológicos, em lojas onde vende armarinhos, né? Onde vende também tecidos, não sei o quê. Ou seja, lojas onde a gente hoje não imaginaria ir para comprar um disco. Na época eram os lugares. E é na década de 20, quando eu vejo que as lojas que vendiam partituras começam também a vender discos e se torna, ao longo do século 20, o lugar que vai comerciar com discos. E isso conversa também com a própria história da fonografia, que ela surge como uma invenção que grava o som, mas não se sabe muito bem para o quê. O Edison, ele chega a propor que serve como secretária, então você fala as cartas e o fonógrafo vai gravar. E aí, conforme o tempo vai passando, é a música que se apropria do aparelho, melhor, a indústria do entretenimento, e o casamento dá certo, eu acho, a partir do final da década de 10, no caso de São Paulo, quando a gente vê que essas lojas que vendem partituras começam a vender também fonógrafos, gramofones e discos. E não só elas, também as lojas interessadas em produtos elétricos vendem, ou as casas de departamentos, tipo como é a Mapping? Essa Mapping. Esse tipo de lojas. Então, também começa a entrar como artículo de luxo. E o curioso é que, embora a gente entenda que os preços eram altos, era só a elite que comprava, as lojas mais elegantes da cidade começam a vender gramofones até a década de 20.
Mas isso só para falar que o que eu vejo é que se traslada esse comércio de um pessoal que procura fazer dinheiro mesmo para outro pessoal que está, se não sei se comprometido, mas aproveitando melhor. Está aproveitando a indústria da música. São duas, né, Breno, que você mandou, né? Você terminou, Ju? Terminei. Terminou? A primeira sobre a música, né? E a segunda, como eles chegavam no cinema. Sobre as transformações da música para o instrumento. O que eu notei, assim, é um repertório muito eclético, desde o início, né? Eclético no sentido desde a tradição que vem da Espanha, né? Desse violão moderno que está surgindo, né? Os compositores engajados nesse violão moderno, principalmente na figura do Francisco Tárrega, muita música dessa tradição, né? Ou seja, mazurcas, valsas, transcrição de ópera, não podia ser diferente, né? Como todos os instrumentos, né? E tocando, no caso, na fala da Denise, né? Também, né? Que é uma música que está circulando pela cidade. Então, o instrumento, ele vai querer fazer a sua adaptação, né? Então, tem muito lá o Val de Tufel, lá o Lear, a Viúva Alegre, pedaços de zarzuelas, né? A Gran Via, né? A Rota de las Ratas, todo mundo toca essa coisa no instrumento. Conforme o século vai entrando, né, e os processos de urbanização e da própria comercialização começam a ser postos em operação, a gente vê que começa a ter uma coisa mais regional, e também nacional, né, vontade de fazer machiches, né, começam a aparecer os selos mais nacionais, e no caso de São Paulo, aí, né, até pedir licença para a Juliana para falar isso na frente dela, no caso de São Paulo, o gosto, né, a exploração comercial do gosto paulistano pelas coisas rurais, né, durante um curto tempo, até isso, a indústria da cultura realmente se solidificar, né, unir os interesses da fonografia com a radiografia, com a radiofonia, e assumir o padrão aí carioca como música popular, e aí essas músicas vão sendo, elas não somem, mas elas começam a ser silenciadas, né. Há outros processos que entram de massificação, a gente sabe disso, né? E aí demora muito para a gente, né, para a gente ter uma massa crítica, né? Hoje a gente começa a ter uma massa crítica onde a gente pode se apoiar, né, como a gente está fazendo agora, né? Então eu vou estudar o violão, eu vou lá nessas pessoas que estão aqui escrevendo sobre o período, tentar achar onde o instrumento está. Isso, então, ele evolui, mas não desaparece. As mazurcas, as valsas não desaparecem. Só evolui uma linguagem nacional, né? E regional, muito aí. A gente já falou dos cateretês e toda sorte de ritmos, né? Nunca puros, desde o começo, foxtrots, né? Sempre. Se a gente procurar uma música pura, acho que já foi, né? Ninguém está procurando isso, né? Sempre influenciada muito pelos todos os trânsitos, né? Desde o teatro, né? Quando São Paulo começou a ter companhias artísticas, já começou, né, a mistureba, né? E esses processos vão caminhando paralelamente. No caso de como foi parar no cinema, eu separei esse livro aqui, né? Não sei se todo mundo conhece, que é o Baú da Saudade do Paraguaçu, né, que a neta dele, a Neide, ela saiu pela editora da Thaís Matarazzo, tá? Se vocês procurarem aí na internet, ela vende pela internet. A neta dele juntou cadernetas, né? Só que a avó botou quase tudo no fogo, de ciúmes, né, porque o Paraguaçu disse que ele recebia 300 cartas por semana, apaixonadas, né, então ele era muito, muito famoso mesmo, acho que foi o primeiro artista não carioca, né, a ter essa fama, assim, ele gostava de dizer que as pessoas, tinha gente que se matou ouvindo música dele, ele fala isso com certo orgulho, assim, né, pega o depoimento dele no Missa, vocês vão ouvir ele falando isso, né, tem o da TV Cultura também, né, o Fernando, ele fala, não, as pessoas... ele movia, e a mulher ficava com muitos ciúmes, né? Então, ela botou fogo em quase tudo, mas sobrou bastante cadernetas. E, felizmente, essa transição do cinema está aqui.
A gente pode saber como é que foi, né? Era uma cidade pequena, né? Tá? Então ele conta assim, o Jacomino passou em casa, e ele conheceu o Jacomino no circo em 1907, eu acho. Posso estar enganado, assim, nas datas são muitas coisas, mas enfim, em 1909 eles vão para o cinema, né? Ou 1909 ou 1911, posso estar enganada nessas datas do começo aí. Mas foi uma coisa assim, eles tocavam no circo, porque o Eduardo das Neves convidou-os para tocar. E eles ficaram muito famosos, imagina, em 1905 ele tinha um método prático com o nome dele, Paraguaçu. É muito chocante, assim, antes das gravações paulistanas, ele já tinha um método com o nome dele. Então, e ele fala aqui no livro que o canhoto tocava primeiro porque o canhoto era mais famoso, quer dizer, em 1909. Quem tocou primeiro foi o canhoto, porque ele já era mais famoso. Ele devia ser muito famoso, porque se ele tinha um método com o nome dele, e ele fala que o canhoto era mais famoso, né? Então, parece que ali no Paissandu, tradicionalmente, onde se pegou os músicos e pessoas para trabalhar no circo, né, que hoje é onde é a memória ali do circo, ali se juntavam as pessoas, né, os músicos que queriam trabalho, para tocar em festa, para tocar em serenata, para ganhar só o jantar. Ele conta tudo isso aqui até com os anos. Então, chegou o Eduardo das Neves, convidou os dois, ele fala, nem sabia quem era, depois ficou sabendo que era o Eduardo das Neves, né, porque já era famoso, mas que tinha um circo, era dono de um circo em São Paulo. E quando foi ao cinema, a mesma coisa, né, eles já faziam, então os músicos que já faziam sucesso na cidade foram tocar. Em 1913, quando foi gravar, mesma coisa, quem que vai gravar? O canhoto, é o Paraguaçu, são as pessoas que estavam fazendo sucesso, né, primeiro nas festinhas, depois nas serenatas, depois nos circos, e tudo mais ou menos concomitante, né, essas coisas não param, né, elas vão ocorrendo paralelamente, né. Era isso, Breno? Ju, quer complementar, por favor, hein? Se eu falei muita besteira aí, você... Foi ótimo, Flávio, obrigado. E eu queria ouvir também a Denise depois. Cara, eu acho que a Denise caiu. Eu vi aqui, Denise caiu. Eu acho que justo na fala dela caiu mesmo. Bom, então, a gente pode seguir com a rodada de pergunta e aí quando ela voltar, ela comenta, então. Quero voltar. Mas obrigado, Ju, e obrigado, Flávio. Obrigado a você. Será que tem mais aí? Eu vi que o Gilberto tinha levantado a mãozinha aí. Tá aí ainda, Gilberto? Vou fazer uma... Não, Gilberto, eu já baixei a mãozinha. Gilberto, nossa fonte primária, respondida. Eu estava em dúvida de uma coisa, mas já foi respondida e eu baixei a mãozinha. Ah, tá bom. Era só para ouvir sua voz. Ah, tá bom. Bom dia. Bom dia. Bem, Flávio, eu acho que se nós encerramos as perguntas, a gente podia então fazer a pausa do almoço e retornar então às 14 horas. Nós temos mais 4 apresentações às 14 horas, a partir das 14. E nesse mesmo link, né? Esse mesmo, é só vocês retomarem esse link que a gente retoma de novo à tarde. E se ficar alguma pergunta, a gente começa à tarde respondendo aí a Denise, se quiser fazer uma fala também no começo da tarde também, fica convidadíssimo. A Denise está falando que pode ser, então, assim? Pedindo para entrar. Você vê aí? Não. Bom, então a gente volta à tarde aí. Não. Gente, super obrigada, viu? Adorei estar com vocês aí. Muito obrigada. Às 2 horas, então, Ju, muito obrigada. Eu sei que você está na correria do simpósio. Que eu deveria estar e dei o bolo. Tudo bem. Eu agradeço também o convite, muito legal conversar aqui com tantas pessoas sorrentes. Eu só queria avisar que tem um vídeo no YouTube com a apresentação que eu fiz com o PowerPoint, já na janela, preenchendo o espaço. Eu acho que aí o mapa, por exemplo, vai ser bem melhor. Então, eu coloquei no chat, mas agora na segunda sessão, na tarde, eu coloco de novo o endereço para quem quiser. Muito obrigada, viu, Ju, pela generosidade aí.
Muito obrigado pelas apresentações, então, Juliana, Flávia e a Denise, tá bom? E à tarde temos o Breno aí fazendo a mediação dos 4 outros convidados especiais também. Muito obrigada, gente. Até à tarde. Prazer. Bom apetite para todos. Buena! Obrigada. Juliana, para você. Ô, Dani, querida, você termina para a gravação, Gilberto, meu bem? Aí, ó. A fonte primária. Foi a nossa fonte primária, Gilberto. Sem o Gilberto, nós não somos nada. Esse é o primeiro disco gravado do Figner. Isso é bom. Aí. Isso é bom. É o X do Bahia, né? Mas é pelo baiano, né? Na verdade. Pelo baiano, né? Brasileiro. Muito bem. Muito obrigada, viu, Gilberto?